Boa tarde, Daniel. Prazer, Boa tarde. né? Prazer. Ter esse contato aí pela primeira vez pessoalmente. Daniel, você está prestes a completar um ano, né, de Guarani em maio. Gostaria que você falasse aí, fizesse um resumo desse quase um ano, né? Você, o técnico aí mais longevo aí do futebol brasileiro aí da Série B. É um desafio. Qual o paralelo que você traça, né? Quando você começou o seu trabalho há um ano atrás e agora? Você acha que está num momento melhor ou o desafio é o mesmo? Bom, primeiro, prazer, né, estar aqui presencialmente com todos vocês. Nós tivemos, depois do jogo do Corinthians, alguns companheiros de vocês estiveram lá na Arena Corinthians, mas a gente sabe que aqui a proximidade, com certeza, ela vai ser muito maior. Bom, sobre o meu momento no Guarani, primeiro que é um momento de muita felicidade, satisfação. Primeiro, ser o treinador do Guarani e segundo, estar a cada dia alcançando novas metas, novos objetivos. Eu acho que a continuidade do trabalho por um período tão grande, principalmente sendo um clube como o Guarani, com a pressão que é trabalhar aqui dentro, a gente tem que apresentar resultados. Então, eu vejo como o nosso trabalho um trabalho produtivo. Talvez, pelo tamanho do Guarani, ainda seja pouco. Mas, para o momento atual do clube como um todo, são resultados expressivos, né? A campanha da Série B do ano passado, onde o Guarani brigou pelo acesso, e uma campanha regular durante toda a competição, sem nenhum tipo de perigo de rebaixamento, que vinha sendo a tônica dos últimos anos. Esse ano, pela campanha do ano passado, a classificação pela Copa do Brasil, ficou claro o gostinho que poderia ter ido além, né? Mas já se avançou para uma segunda fase, uma situação que já não acontecia há muito tempo. E o Campeonato Paulista repetir, em termos de objetivo, o que foi na temporada passada, com uma diferença que eu acho que é uma diferença grande, você enfrentar uma equipe como o Corinthians numa quarta de final, numa Arena Corinthians lotada, e o Guarani fazendo a apresentação que o Guarani fez. Então eu acho que é um trabalho produtivo, positivo, que tem coisas para melhorar, que tem coisas para evoluir, principalmente nesse ano, que a gente está aí oscilando muito em muitas partidas, a gente tem essa responsabilidade, a gente tem esse entendimento, mas que de uma certa forma é um trabalho que mostra, mesmo quando a equipe oscilou, a recuperação imediata, uma vitória convincente, sempre quando houve ali 2, 3 jogos de instabilidade, a equipe sempre respondeu, e a expectativa é que o Guarani agora, com muito empenho, com muita dedicação, com muito trabalho, o Guarani possa fazer uma Série B melhor do que fez no ano passado. Daniel, já entrando nesse assunto sobre reflexões para a Série B, né? Você cita que o Guarani tem pontos que precisa melhorar. Acho que a gente concorda que a parte ofensiva do Guarani ela vem funcionando muito bem desde o ano passado. Talvez a sua grande busca seja o equilíbrio defensivo também, né? Os números da Série B no ano passado não foram bons. Esse ano o Guarani sofre 20 gols na temporada, sendo 10 de jogadas aéreas dos adversários. Tem sido um dos pontos que você tem trabalhado, já que você agora recebe também um jogador importante para te ajudar nisso, que é o Leandro Castan, que é um jogador experiente, de repente pode ser uma peça importante também para você encontrar esse equilíbrio necessário para a defesa? Bom, não tenha dúvida que esse equilíbrio ele tem sido trabalhado, e trabalhado muito para quem acompanha o nosso dia a dia, e não sei se já tem uma perspectiva que vocês também possam estar voltando a acompanhar, e quando puderem, com certeza presenciarão esse tipo de trabalho, porque a gente sabe, a gente reconhece que a bola aérea foi um problema tanto esse ano quanto no ano passado, talvez com um menor número de gols sofridos, menores chances criadas pelos adversários nesse ponto, talvez as coisas poderiam ter sido melhor. Então a gente tem que trabalhar. Lógico que a contratação até o momento do Leandro Castan é um atleta que vem também para acrescentar, além de qualidade, acrescentar também conteúdo ao sistema defensivo, mas sozinho ninguém faz nada. Nós temos que melhorar como um coletivo, como um todo, aquilo que eu já repeti em algumas coletivas. Eu acho que o sistema defensivo ele engloba também o ataque, e muitas vezes também o final da jogada, talvez uma bola parada que foi criada, talvez foi por um erro que aconteceu lá na frente. Então a gente tem que olhar um todo das situações criadas e não se pontuar a parte final, mas com certeza é um aspecto que a gente tem que melhorar, a gente é consciente disso, a gente está trabalhando e vamos continuar insistindo para que
nessa Série B a gente seja uma equipe um pouco mais defensivamente mais compactada, uma equipe mais forte e não sofra tantos gols. Daniel, já pegando uma carona na pergunta do Júlio, eu queria saber de você do Leandro Castan. Acho que todos, inclusive da imprensa e da torcida, não questiona a contratação dele. É um zagueiro muito técnico, enfim, mas a gente questiona bastante como que ele está fisicamente. E gostaria de ouvir da sua parte, nos treinamentos, enfim, como que você acha que o Leandro Castan vem, se ele já vai estar disponível na estreia contra o Brusque, enfim, como que ele está fisicamente? Bom, é um atleta que desde a semana passada, né, do início da semana passada, vem treinando normalmente, sem restrições, e vem evoluindo a cada dia. Agora, nós estamos tomando certos cuidados para que ele possa evoluir com tranquilidade, mas com um trabalho muito bem feito também para que isso não sobrecarregue no aspecto físico, vamos dizer assim, porque ele precisa ainda melhorar em algumas condições. Vem evoluindo, trabalhou já uma semana inteira, né, até ontem, vai iniciar agora mais uma semana de trabalho. A questão da evolução, a cada dia a gente vem conversando sobre esse aspecto e vamos ver como vai ser o andamento da semana para pensar na utilização ou não do atleta, pensando no jogo de sexta-feira. Daniel, boa tarde, prazer falar contigo. Você está indo para a segunda Série B, no ano passado você chegou ao Guarani já para a disputa da Série B, esse ano iniciou a temporada, fez Paulista, fez Copa do Brasil. Você perdeu jogadores importantes da temporada passada, recebeu outros atletas. Na sua avaliação, o Guarani que vai iniciar a Série B daqui a alguns dias, é um Guarani mais forte do que aquele que iniciou a Série B do ano passado? São grupos equivalentes, tecnicamente falando? Queria que você fizesse um panorama com esses dois momentos, né? Pré-Série B do ano passado e pré-Série B de agora. Olha, eu acho que é difícil comparar um grupo de trabalho de um ano para o outro, principalmente um grupo que praticamente metade foi refeita, né, de uma temporada para outra. Quando nós chegamos aqui no ano passado, havia um grupo para início de uma Série B também muito contestado, né? Regis era muito contestado, talvez o Andrigo estava ali no seu melhor momento, né, pelo grande campeonato paulista que fez, o próprio Bruno Sávio, que foi durante a Série B um outro destaque, mas também era muito contestado por todos aqui, não só aqui dentro da torcida, da cidade, a gente sabe disso, e são jogadores que com o tempo de trabalho renderam o que renderam durante a competição. Então, em cima disso, é a nossa expectativa para esse ano também. A gente sabe que alguns atletas estão num momento de cobrança muito grande, então, alguns atletas começam a dar sinais de melhora, começam a dar sinais de evolução, e a gente espera que todo esse elenco que foi formado agora, com essas peças como o Castan, como o Marcinho, talvez mais um ou outro atleta também que possa fortalecer o nosso grupo, a gente consiga crescer no momento certo, como o grupo do ano passado cresceu e apresentou os resultados que foram apresentados durante a competição. E Daniel, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Gostaria que você falasse sobre a estreia. O Guarani vai jogar fora de casa, mas o Brusque também, né? Já que a partida não será em Brusque e sim em Floripa, um ponto a mais para o Bugre. Como é que você avalia isso aí? Olha, eu acho que a dificuldade ela vai ser parecida, né? O Brusque vem num momento muito bom, atual campeão, né? Se sagrou campeão no último sábado, fez uma campanha de estadual muito boa, né? No seu estado. É uma equipe com jogadores experientes, jogadores competitivos que sempre estão rodando aí no mercado de Série B. Alguns, inclusive, já rodaram até em Série A em outros anos. E vejo um adversário muito duro pela frente, pelo momento, pelo grau de entrosamento que já existe. Acho que o jogo ter ido para Florianópolis, na questão de campo, de gramado, facilita um pouco as coisas no aspecto de o jogo ser mais desenvolvido pela qualidade do gramado, que em Brusque, infelizmente, a qualidade não é a melhor, mas a gente está encarando como um jogo muito difícil, não levando em consideração camisa, mas a equipe que o Brusque tem, uma equipe competitiva, uma equipe forte e que com certeza vai nos dar trabalho no jogo na próxima sexta-feira. Daniel, tudo bem? Tudo bom, Tio? Estranho estar aqui do outro lado agora perguntando, né? Tá vendo? Há pouco menos de um ano eu estive aqui comandando a sua entrevista de apresentação e hoje eu pego o Daniel 53 jogos depois, né? São 53 jogos. A gente fala muito em evolução de elenco, evolução de time, evolução tática, mas eu quero saber um pouquinho do Daniel, fazendo uma comparação do Daniel de hoje, 53 jogos depois. O que mudou, o que evoluiu no Daniel Paulista daquele que chegou no Guarani no ano passado? Olha,
Difícil dizer também, né? Agora, assim, uma pergunta assim como essa, mas eu me enxergo hoje mais preparado do que naquele momento. Talvez conhecendo melhor o clube, é lógico que a gente sabe do tamanho do Guarani, sabe do que é a pressão de trabalhar no Guarani, como você disse. Ninguém completa 53 jogos se não apresentar resultados positivos. Vocês, particularmente, conhecendo muito mais tempo o Guarani que eu e a proximidade que vocês têm, vocês sabem disso. Por muito menos, já houveram trocas aqui que aconteceram. Então, eu acho que me encontro num momento mais preparado, mais consciente do momento, das coisas que precisam acontecer, conhecendo melhor o clube no aspecto íntimo, na questão de conhecer mais a parte administrativa, de conhecer mais as pessoas aqui dentro, das pessoas, da reação das pessoas do resultado positivo, da reação das pessoas com um resultado negativo, e o trabalho tem que continuar desenvolvendo, a busca por conhecimento ela tem que continuar, e a gente aqui, como eu disse na primeira pergunta, trabalho, empenho, dedicação não vão faltar, de maneira nenhuma, tanto da minha parte como de toda a comissão técnica, de todos que fazem aqui, e você já foi testemunha, estando aqui dentro do nosso trabalho aqui, que é um trabalho de quase que 24 horas por dia. Nós estamos aqui no clube logo de manhã, trabalhando, pensando o que pode ser feito para melhorar na estratégia de jogo, de plataforma de jogo, e isso é um processo. Então, dentro da Série B agora, que a gente sabe da dificuldade que é dessa forma que a gente vai trabalhar para atingir as necessidades e a expectativa que o torcedor tem e as nossas expectativas também individual, como profissional, como treinador de futebol. Daniel, sobre o elenco que você tem à disposição, na semana passada o Michel Alves falou sobre o Maxwell, né, dizendo que existe aí uma possibilidade da saída dele. Gostaria que você falasse se você vai contar com ele ou já está definida a saída, e também sobre o Eduardo Pesson, né, que o torcedor fica monitorando a rede social, ele já tirou a foto do perfil dele com a camisa do Guarani. É um jogador que também você espera contar ou não? Olha, essas perguntas a gente trata internamente, tá, Washington? Questões de entrada, saída, contratações, dispensas, a gente trabalha internamente. A questão, se o jogador vestiu a camisa, tirou a camisa na rede social, eu particularmente não acompanho, não sei te dizer. O meu foco é com os atletas que estão aqui hoje. Se o Persson, se o Maxwell estão aqui hoje, fazem parte do elenco do Guarani, e da minha parte como treinador, vão estar sempre tratados de uma forma igualitária como qualquer outro atleta, de forma profissional, como sempre foi trabalhado com todos. Ô Daniel, ainda falando sobre essa questão de chegada e saídas de jogadores, né, o Michel Alves também disse que o Guarani seguiria trabalhando com a manutenção de boa parte do elenco, tanto que são poucas saídas, contratações, por enquanto, 2, né? Você até citou a possibilidade de mais 1 ou 2 peças. Vocês têm discutido essa questão do perfil? Porque o Guarani perde um Bruno Silva. Possivelmente pode encontrar um outro volante, de repente, num perfil parecido. Como é que tem sido essa sua conversa com o Michel Alves, com o presidente Ricardo Moisés, para que o Guarani tenha um padrão em relação ao estilo de elenco, pensando agora na Série B? Não, as conversas são constantes, como sempre aconteceram, em cima das necessidades, em cima das características. Como você disse, entrada e saída são naturais dentro do futebol. Às vezes os ciclos eles começam, mas também tem um momento que ele vai ter que se encerrar. Aconteceu a saída do Bruno, mas o Michel, o próprio presidente Ricardo estão aí no mercado, conversando com pessoas, buscando recursos, né, que a gente sabe da realidade que existe. O Guarani não faz um trabalho sem ter condição de cumprir com aquilo que é determinado, então loucuras não vão existir. Acho que o próprio Michel e o Ricardo foram também claros na entrevista deles nesse sentido, mas lógico, a gente sabe das necessidades, sabe das características que nós precisamos, e a diretoria, junto com o Michel, está procurando atender a isso, para que a gente possa ter um grupo cada vez mais forte. Daniel, no Campeonato Paulista, a torcida entendeu que as melhores partidas do Guarani foi contra times grandes, exemplo São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras. O Guarani jogou de uma forma ofensiva e jogou bem, né? E perdeu poucos pontos contra times de menor expressão, né? Santo André, Botafogo, enfim. Você concorda com isso, que o Guarani realmente joga melhor contra os times grandes do que com os times de menor expressão, justo por, sei lá, o clube grande sair um pouco mais para o ataque, o time de menor expressão ficar um pouco mais atrás? Como que você avalia essa situação?
Bom, eu concordo com você que nós nos apresentamos melhor contra as equipes de uma camisa mais pesada, de uma camisa de mais tradição, uma camisa talvez de Série A de Campeonato Brasileiro, mas é um fato que a gente tem que corrigir. Essa oscilação ela não pode acontecer e a gente atuar de acordo com o adversário. Nós temos que encontrar uma constante, um padrão que não vai ser com o adversário A ou B, a equipe vai alternar o seu jogo. A gente pode mudar e podemos até que isso ocorra acontecer durante a Série B, de mudar o jeito de jogar de acordo com o adversário ou de acordo com a necessidade que a partida necessita, mas não pela questão de postura, de você enfrentar, com todo respeito ao Mirassol, ao Novo Horizontino, ao Ituano, e aí você sai contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Corinthians, como nós fizemos, e a equipe ser outra. Então esse equilíbrio nós temos que encontrar, porque dentro da Série B, esses pontos eles podem fazer falta, como talvez em algum momento dentro da Série B ano passado a gente deixou algum ponto para trás e custou caro no final. Daniel, ontem no jogo treino o Ronaldo Alves e o Giovanni Augusto foram poupados da atividade. Queria saber se preocupam de alguma forma para sexta-feira, ou foi uma questão mais de precaução. E o Diogo Matheus, que já está em processo de transição há alguns dias, pode estar à disposição para a estreia na Série B também? Sobre esses 3 jogadores. Bom, o Diogo é um tempo maior de inatividade, possivelmente hoje ou amanhã deve estar sendo liberado para um trabalho mais físico, mais forte, vamos dizer assim. Vamos ver também, todo atleta que sai do departamento médico, ele é avaliado diariamente. Então a gente não pode cravar aqui que ele vai ou não ter condições para o jogo de quinta-feira. Hoje o panorama dele é esse e a gente vai aguardar como vai ser a evolução desses próximos dias, que serão importantes na sequência. O Ronaldo teve um problema muscular no jogo contra o Corinthians, ficou fora também durante esse período, foi um pequeno problema que já está curado e também hoje deve estar voltando ao trabalho normalmente, sem nenhum tipo de restrição. O Giovanni também teve um problema muscular, mas desde sexta-feira, não participou também do jogo treino de sábado, em virtude de como não trabalhou desde até quinta-feira da semana passada, de recuperar esses dias que ficou parado, para que a partir de hoje também possa estar dentro de uma normalidade, dentro do processo de trabalho. Outro atleta que teve um probleminha durante a semana foi o Nicolas Careca, que também ficou fora aí esses dias do trabalho, mas que a princípio deve estar voltando hoje às atividades. São alguns problemas, e já estou externando isso para vocês, que a gente tem durante esse início de preparação, mas que vamos aguardar a evolução diária para saber quem vai ter condição ou não, pensando no jogo de sexta-feira. Daniel, entre o Paulista e o Brasileiro, são 3 semanas aí de intertemporada. Gostaria que você falasse sobre a importância desse período para preparar melhor o elenco aí para o Nacional. São 2 semanas, né, que a gente está tendo de preparação, a semana passada e essa semana agora. Acho que esse tempo nos serviu para que a gente testasse uma nova situação de plataforma de jogo. Todos vocês já sabem que nós testamos no jogo treino uma equipe com 3 zagueiros, uma linha de 5 defensiva, dando mais liberdade aos laterais e tendo criatividade na frente também, não perdendo, na verdade, a criatividade na frente, a chegada na frente, mesmo atuando com 3 zagueiros de ofício. É uma situação, como eu disse, a gente pode levar para esse jogo, ou para uma situação mais à frente, ou para uma situação também dentro da própria partida, mas que esse tempo serviu para que a gente colocasse uma nova perspectiva de um modelo de jogo, porque dentro de uma sequência de competição, você não tem o tempo que a gente teve agora para trabalhar, para insistir, para trabalhar situações dentro desse conceito, para que a gente ganhe mais uma possibilidade e não fique talvez engessado, entre aspas, numa única perspectiva, e a gente consiga criar variações dentro da competição, tendo os atletas conteúdo e sabendo as posições e as funções que eles podem executar dentro de campo. Daniel, ainda em cima do que a gente vem conversando, agora vem a Série B, você tem a segunda oportunidade com o Guarani na Série B. No ano passado bateu na trave, né? O Guarani terminou na 6ª colocação, uma campanha excelente, mas um objetivo não alcançado de acesso. Erros vieram, acertos vieram. O Daniel Paulista hoje, o que ele entende que ele subtrai da campanha da Série B do ano passado, apesar de adversários diferentes, para a campanha da Série B desse ano, onde é que tem que caprichar um pouquinho mais para buscar esse sarrafo mais alto, Daniel?
Olha, eu acho que a gente tem que estar mais focado em alguns jogos que a gente perdeu alguns pontos dentro da competição, que numa Série B a constância ela é determinante. A gente tem trabalhado aqui sempre em buscar uma posição melhor, né? O Guarani, quando eu cheguei, não disputava um acesso, disputou o acesso. A Série Copa do Brasil, chegamos à segunda fase, também que não acontecia. Campeonato Paulista, atingimos o objetivo, por pouco não chegamos à semifinal. Na Série B, o nosso objetivo é buscar ser melhor do que o ano passado. E dentro desse objetivo, a gente sabe que alguns pontos que a gente deixou em determinados momentos, em algumas partidas, e esses pontos estavam na nossa mão, e a gente acabou, por alguma circunstância, errando, ou um erro individual, ou um erro coletivo, ou uma tomada de decisão, isso fez falta no final. E a gente tem, desde que se encerrou o Campeonato Paulista, trabalhado esse lado psicológico com os atletas, que essa oscilação ela não pode acontecer. Porque o gosto que ficou ano passado, naquele jogo contra o Botafogo no Rio, ficou aquele sentimento que, porra, podia ter chegado, dava para ter chegado, e em algum momento a gente não conseguiu, se perdeu, porque o campeonato é longo e a gente fala assim, tem tempo para recuperar. Não tem tempo para recuperar. Cada ponto que você perde, cada ponto que você deixa pelo caminho, compromete no final, né? Da mesma forma também, a gente não pode esquecer os jogos que a gente ganha no final, quando se tem uma situação adversa. E nós tivemos vitórias nos últimos minutos que também fizeram com que o Guarani chegasse nesse patamar de briga pelo acesso. É esse equilíbrio que a gente tem que ter, pensando, lógico, um passo de cada vez, uma sequência de resultados. Não adianta pensar lá na 38ª rodada se a gente não fez aqui a primeira, segunda. Então vamos um passo de cada vez, pensar no Brusque, depois pensar no Sport, sucessivamente, para que a gente, com o trabalho, com calma, com cautela, a gente vai lá no final brigar novamente por esse acesso e fazer uma história diferente do que a gente fez no ano passado.